Nessa videoaula a gente vai estar falando um pouco sobre o nosso painel de controle. Bom, aqui no painel de controle a gente tem aqui esse gráfico, esses três gráficos aqui. Esse primeiro aqui é a meta de faturamento do mês. Bom, como hoje é dia 1º de junho, não existe um faturamento nesse simulador. Então a gente não atingiu, não faturou nada, mas também a nossa meta está zerada, né? Isso aqui é para você enxergar durante os dias que vão passando dentro do mês, se você está atingindo a meta da média dos últimos 6 meses. Esse segundo aqui é a meta de faturamento dos últimos 30 dias. O que é isso? O sistema está falando que os últimos 30 dias foram faturados 27.730. Como nesse simulador a gente faturou 32.874, quer dizer que nos últimos 30 dias a oficina está boa, né? Está faturando bem, ultrapassou até a meta, né? E aqui também, só que aqui é para os últimos 7 dias. A gente pega aqui uma média de 10 semanas para você saber nos últimos dias como também a sua oficina está indo, né? De acordo com o que você vem alimentando o sistema, mês a mês você vai ter informações cada vez mais consistentes, tá? Aqui já tem, vamos falar um pouco desse aqui, que seria o placar de horas. Esse placar de horas por produtivo. Aqui a gente tem várias informações, que seria as horas produzidas, horas pendentes, qual que é o saldo dessa meta, né, individual, o que não foi atingido ainda dentro do mês e o total de saldo não atingido com pendência total. Quer dizer, isso aqui você vai estar vendo de acordo com as etapas que são executadas dos veículos e o que está faltando então para se atingir a meta, tá? Se você desmarcar aqui, ele vai tirando e deixando somente as horas, as opções desejadas, né? Aqui são as horas pendentes nesse caso, a meta, e aqui todos os itens juntos. Aqui são as enquetes, né, que você faz quando você faz um orçamento. Então você tem a enquete as respostas, né, que o cliente vai te dizendo de acordo com a quantidade de orçamento nos últimos 30, 60 e 90 dias, né? Tá? Aqui também a gente tem o percentual de aproveitamento. O que seria isso? Quantidade de orçamento que você fez versus as ordens que foram geradas dentro do mês, tá? Então nesse caso aqui o percentual foi de 53%, nesse mês de abril foi de 26% e assim por diante. Uma coisa importante também que o sistema calcula é o custo de cada serviço. Então ele vem trazendo aqui para você na primeira tela qual o valor do custo, nesse caso aqui de pintura por peça, quanto que está te custando com material, as comissões, né? Então você tem um custo por peça, isso para pintura, para o setor de serviço de polimento, de funilaria, de martelinho, de montagem, né, que seria toda a parte de mão de obra, também a mesma coisa, total de horas produzidas, o material que foi utilizado e as comissões dos funcionários. Essa outro gráfico aqui de outros, que seriam outros serviços, tipo lavagens, higienizações internas, hidratação de banco de couro e assim por diante. Aqui você tem um gráfico de ticket médio, né, dos últimos 6 meses aqui, ó. Nesse caso aqui o ticket médio está em R$ 834, mas ele oscilou em 852, estava mais baixo. Então esse aqui é importante para você fazer uma média de quanto você está faturando por carro, né? A
A ideia é você tentar sempre aumentar e manter num patamar, né? Aqui são as quantidades de orçamentos. Então, nos últimos 90 dias por dia você tem a quantidade de orçamento. Teve um pico maior aqui na segunda, dia 16 de março, teve 15 orçamentos. Orçamentos versus dias da semana. Então aqui você tem uma visão qual dia da semana que tem mais orçamento na sua oficina. Nesse caso aqui foi numa segunda, nesses últimos 90 dias. Foram 60 orçamentos, então a gente entende que segunda, terça e quarta são os dias de maiores orçamentos, quantidade de orçamentos, tá? Aqui você tem os clientes por região, para você ter uma ideia de onde está vindo os orçamentos, né? De qual região, qual bairro, qual cidade está vindo. Nesse outro aqui ele é muito parecido, mas ele vai mostrar o faturamento, né? Por região, não só quantos clientes vieram, mas o quanto foi gasto por bairro, né? E aqui também é a mesma coisa. Nesse caso, nem sei se vai aparecer alguma coisa, mas não tem, porque é só um simulador, mas aqui serviria para algumas empresas conveniadas, algumas seguradoras, né, para você saber. E o que foi faturado também por empresa por região também, tá? Então isso aqui é o painel de controle inicial. Mais um fato que eu acho determinante para você sempre estar observando são os indicadores diários, né, que a gente tinha comentado. O que são esses indicadores diários? Isso aqui vai te ajudar. Nesse caso desse simulador, a gente tem 3 carros em ordem de serviço, tá? E aqui você tem em tempo real o que esse carro está te dando de lucro, considerando até os custos do box. O que seria esse custo do box? Dentro de uma oficina, cada box ele tem um custo que a gente chama de custo indireto. Por quê? Porque são os custos fixos divididos entre todos os boxes da sua oficina. Então aqui ele está calculando em cada box, mas para você ter uma visão geral de todos os boxes, a gente tem esse relatório que eu acredito que seja um dos mais importantes da sua oficina. Ele vai estar te mostrando box a box o que cada carro está dando de lucro ou prejuízo dentro do dia, tá? Porque nesse caso, vamos supor que esse carro seria um carro que entrou no dia 26, né? Hoje já é dia 1º, e dia a dia o lucro dele vem caindo. Por quê? Porque existe um custo fixo dentro desse box. Então, se esse carro ficar parado muito tempo dentro da sua oficina, vai chegar um ponto que ele vai se tornar um prejuízo para a sua oficina. Então isso aqui é uma visão muito importante, ó. Esses outros boxes estão vazios, né? E para você ter uma visão geral, então, neste momento, o que seria esse fluxo financeiro neste momento? Neste momento, ó, esses carros que estão em ordem de serviço, quando cada etapa é executada, o sistema calcula o lucro que esse carro está tendo dentro daquele box individualmente. Mas existem os boxes que estão vazios, que esses custos são contabilizados no sistema. Então, para você ter uma visão de hoje, nesse caso, nessa simulação, então hoje, segunda-feira, 1º de junho de 2020, a gente tem esse relatório que vai te mostrar o que você está ganhando até esse momento, que são as 5h11 aqui, né, no meu relógio. Esses 3 carros, mesmo sendo produzidos alguns serviços, algumas etapas, tipo de desmontagem, de funilaria,
mesmo assim ele está com prejuízo. Os carros que estão em produção estão gerando prejuízo de R$53. E os outros boxes, nesse caso são 15 boxes nesse simulador, ele tem 12 boxes que está te gerando um prejuízo de R$537. Ou seja, se nada for feito mais nesse simulador, nessa oficina, o teu resultado hoje seria de R$590 negativos. Então, o que determina então se uma oficina está dando lucro ou prejuízo? Não é, eu acredito, né? Considero que não é você aguardar o final do mês para fazer um relatório, visualizar um relatório que a gente vai te mostrar, que seria a DRE, o ponto de equilíbrio, para você observar se teve lucro ou prejuízo. Então a gente entende aqui que eu acho que a maior ferramenta nossa hoje do sistema PWS seria essa DRE no momento. Então você tem a cada minuto, a cada hora, uma parcial de que quanto você está ganhando hoje. Então, né, principalmente a gente vem passando por essa crise financeira por conta de crises econômicas, crise agora nesse momento de crise da pandemia. A gente não pode esperar por muitos dias para tomar uma decisão. Então, nesse relatório ele vai estar te mostrando momentaneamente qual o teu lucro ou prejuízo que você está tendo. Vamos supor que eu clique aqui no botão atualizar. O prejuízo era de R$590. Agora já, em questão de minutos, ele se tornou R$593 negativo. Quer dizer, nesses 2-3 minutos que passou, não foi feito nenhuma etapa do serviço, só que o custo do box está sendo contabilizado. Então, a cada minuto o sistema calcula para você o lucro ou o prejuízo da sua oficina. Eu acho que é um relatório que você tem que estar atento, né? Ele vai te mostrando a performance de cada veículo no box, tá? E se você clicar aqui, você tem uma visão do que foi feito hoje nesse carro, né? Nesse outro, por exemplo. Esse outro carro não foi feito nada nesse veículo, tá? Os outros boxes estão vazios. E esse terceiro carro aqui também não foi feito nada. Tem esses 4 itens para serem executados e não foi feito mais nada nesses carros. Quer dizer, o que a gente está entendendo? Que se você não tiver essa visão momentânea da sua oficina dentro do dia de hoje, a chance de você fechar negativo por vários dias é muito grande. Então, esse relatório vai te ajudar a ter uma tomada de decisão imediata, captando mais serviços, acelerando mais o processo de execução de cada serviço, tá? Então, eu acredito que seja a principal ferramenta do sistema PWS hoje.